Olá, aluno, olá, aluna, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Alfredo, eu sou professor de Geografia da Escola Inácio Castilho e a partir de agora e até o final do ano eu vou acompanhar vocês no conteúdo de Geografia. Bom, então partindo do princípio, nós vamos começar a correção da semana 1 e eu vou corrigir todo o PET nesse mesmo vídeo, da semana 1 até a semana 6, que foi disponibilizada pela Secretaria de Estado de Educação. Semana 1, aqui a gente vai ver a criação e organização mundial do comércio, OMC. Comercializar faz parte do dia a dia da humanidade há muitos séculos. É uma atividade econômica essencial para o desenvolvimento e sustento de uma nação. Por mais que o tema seja complexo e envolve muitos conhecimentos, o que muitos não imaginam é que tudo deve ser feito conforme algumas normas que valem para todos. O surgimento da OMC foi um importante marco na ordem internacional que começará a ser delineada no fim da Segunda Guerra Mundial. Ela surge a partir dos preceitos estabelecidos pela Organização Internacional do Comércio, consolidados na Carta de Havana. E uma vez que esta não foi levada adiante pela não aceitação do Congresso do ZEUA, principal economia do planeta, com o PIB maior que o das outras potências todas somadas, imputou-se o GATT de 1959, um acordo temporário que acabou vigorando até a criação efetiva da OMC, após as negociações da rodada do Uruguai em 1993. A OMC entrou em funcionamento em 4 de outubro de 1962. O maior objetivo dessa organização é a atuação como fórum para negociação e acordos com o objetivo de reduzir obstáculos do comércio internacional. Seu trabalho visa garantir estabilidade e concorrência entre todas as nações, de forma a assegurar o desenvolvimento econômico dos países. A OMC tem muitos objetivos, a saber, eliminar ou reduzir as barreiras comerciais, bem como tarifas comerciais, regular as normas de conduta do comércio, como subsídios, administrar bens e serviços que são gerados pela atividade comercial, bem como cuidar da propriedade intelectual, acompanhar e revisar as políticas comerciais dos Estados-membros, atuar no desenvolvimento dos Estados-membros, ampliação de pesquisas comerciais e divulgação dos dados visando o apoio dos países integrantes. A OMC tem recebido diversas críticas desde sua fundação, apesar de formalmente incentivar a redução das tarifas e taxas alfandegárias sem discriminação entre as nações. A organização tem revelado práticas protecionistas praticadas sobretudo por países desenvolvidos, como os Estados Unidos e membros da União Europeia. Aqui tem um vídeo que vocês podem estar assistindo para consolidar um pouco melhor esse conteúdo. Vamos agora responder às atividades. Número 1. Sobre o comércio exterior brasileiro. Seria errado. Fiquem atentos a essas questões de certo e errado. Aqui está pedindo a alternativa errada para vocês marcarem. Sobre o comércio exterior brasileiro. Letra A. Houve grande aumento das exportações de manufaturados e semi-industrializados, superando a exportação de produtos primários. Apresenta diminuição gradativa do volume de mercadorias exportadas e do valor das exportações. Apresenta, letra C, grande diversificação quanto aos tipos de produtos exportados e quanto aos parceiros comerciais. Letra D, menor dependência em relação aos mercados norte-americanos. Então, analisando aqui, qual é a alternativa que se faz errada, É a letra B, que apresenta diminuição gradativa do volume de mercadorias, ou seja, a gente não está diminuindo o número de mercadorias exportadas e nem muito menos o valor das exportações. Então aqui a errada é a letra B, vocês têm que marcar a letra B aí na número 1. Bom, vamos agora para a número 2. Considere os diagramas a seguir que representam esquematicamente o fluxo comercial predominante entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Diagrama 1. Países desenvolvidos. Diagrama 2. Países desenvolvidos. E aqui o fluxo, países subdesenvolvidos, países desenvolvidos. Faz
esse fluxo. Bom, o que isso representa? Letra A, manufaturados e agropecuários. Letra B, agropecuários e primários. Letra C, manufaturados e minerais. Letra D, primários e manufaturados. Então, aqui a alternativa correta seria a última, letra D, primários e manufaturados, né? Então, essa troca representa isso, primários e manufaturados. Agora vamos responder à questão de número 3, que é de V ou F, né? Você coloca verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso. A África do Sul integra junto ao Brasil, Rússia e China o bloco econômico denominado BRICS. Guardem bem esse nome, BRICS. Essa daqui é verdadeira, né? Eles integram esse bloco econômico que é de grande importância. De baixo, o NAFTA é composto pelos Emirados Árabes Unidos, pela Arábia Saudita e também pela Tunísia. Não, o NAFTA não integra todos esses países conforme está mencionando aí. Essa daqui é uma espécie de peguinha, então é falso. A APEC tem entre seus integrantes Nova Zelândia, Singapura e Tailândia. Essa daqui, ela é verdadeira, gente. Tomem cuidado aí na hora de fazer essas análises, essas pesquisas. A APEC, né, então, ela integra Nova Zelândia, Singapura e Tailândia. A penúltima, a Comunidade Andina das Nações é composta por Venezuela, Nicarágua e também por Costa Rica. Então, a Comunidade Andina não é composta por esses países, então essa daí é falsa. A última, a União Europeia exclui de sua composição a Grécia, a Turquia e a Sérvia. Então, esses aí, eles não fazem parte da União Europeia, então não foram excluídos. Então, essa daí ela é falsa também. Vamos agora responder a número 4. Observe o mapa, os maiores deslocamentos da população e de commodities do globo. Considerando esses deslocamentos, o oceano que assume atualmente o papel comercial das grandes rotas econômicas pelas dinâmicas que se aglutinam é o Atlântico, é o Ártico, é o Antártico ou o Oceano Pacífico? Ali, a gente está vendo que a costa do Brasil ali está em intensa movimentação, né? Parece que muita coisa ali cruza ali naquela costa brasileira. Então, analisando essa daí, a gente já pode deduzir já que é o Oceano Pacífico. Aqui só tem uma alternativa que começa com o Oceano Pacífico, que é a letra D. E a gente vai ver se realmente ela faz sentido, né? Pelo crescimento das economias da Ásia, especialmente Japão e China, somando-se à economia dos Estados Unidos. Realmente, né, ali se liga com esses países, né, com a China, com os Estados Unidos e também com o Japão. Então, a resposta correta aí é a letra D. Eu sei que o mapa não está dos melhores, né, a qualidade, mas a resposta correta para essa é letra D. Bom, número 5. O fenômeno pelo qual o país exporta para outros países abaixo do custo para instituir uma desleal concorrência, é denominado de letra A, protecionismo, letra B, holding, letra C, dumping e letra D, cooperativismo. Qual que vocês acham aí que se relaciona a essa concorrência desleal? Então aqui a correta é a letra C, dumping. Essa prática é ilegal, ela é crime se comprovada, né? É cabível punição para quem estiver praticando, tá? Então assim a gente está encerrando aqui a correção da semana 1. Dando sequência aqui aos nossos estudos, vamos agora fazer a segunda semana. Blocos econômicos. Os blocos econômicos correspondem à união de países de uma mesma região para fomentar o crescimento econômico e social. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, e principalmente a partir da década de 1990, os blocos econômicos se multiplicaram pelo mundo. Bloco econômico é a associação de vários países a fim de formar um mercado regional comum, através das facilidades tarifárias entre os membros. Essa associação pode ser de vários tipos, como união aduaneira, quando há redução e eliminação de impostos. Também existe as zonas de livre comércio, quando as mercadorias podem ser vendidas praticamente sem taxas entre países.
E, finalmente, o mercado comum, onde convivem práticas e políticas iguais sobre a livre comércio, tarifas externas e circulação de capital, pessoas e mercadorias. Bom, entretanto, as economias mais frágeis do bloco ficam prejudicadas em alguns quesitos, como é o caso do México no NAFTA. As indústrias estadunidenses instalam no país latino, usam mão de obra mais barata para produzir suas mercadorias e vendem com preço elevado. Para os mexicanos, os estadunidenses, além dos canadenses, o poder de compra dos Estados Unidos é maior do que dos mexicanos, ou seja, a aquisição de bem não depende, nesse caso, da origem do produto, mas do preço que ele é colocado. Ou seja, por mais que esteja produzindo no México e que ainda há algumas facilidades na redução ou eliminação de impostos, ele ainda é caro para o poder aquisitivo que o mexicano tem. Então, nesse caso, ao lado fraco do bloco, não enfrenta condições tão boas, tão propícias assim. Vamos agora fazer as questões aqui. Número 1. Assinale a alternativa que contenha siglas apenas de blocos econômicos: BRICS, Mercosul e União Europeia. Letra B. Mercosul, União Europeia e G20. NAFTA, União Europeia e APEC. Letra D. APEC, União Europeia e BRICS. Então aqui a correta, que faz alusão somente a blocos econômicos, é a letra C, NAFTA, União Europeia e APEC. Letra C, número 1. Número 2. A formação de blocos econômicos se tornou essencial para o fortalecimento e expansão econômica no mundo globalizado. Quais os principais objetivos da formação desses blocos? Então, são ter vantagens, A principal objetivo são as vantagens comerciais. Então, eliminação de tarifas, redução de tarifas, livre circulação de mercadorias e pessoas, e num grau maior, até mesmo a utilização de uma moeda comum, por exemplo, o euro na União Europeia. Vamos então responder agora a questão de número 3. Os blocos econômicos podem se diferenciar conforme os acordos estabelecidos pelos países integrantes, podendo ser zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união econômica e monetária. E aqui a gente tem que colocar V para verdadeiro ou F para falso. Primeira, na união aduaneira é permitida a livre circulação de pessoas entre os países membros, como, por exemplo, na União Europeia. Então, esse daqui, gente, ele é falso, tá? Essa daqui ela não é verdadeira. De baixo, a união econômica e monetária consiste no estágio mais avançado dos blocos econômicos. Se caracteriza pela eliminação de tarifas alfandegárias, livre circulação de capitais, serviços e pessoas, além da utilização de uma moeda única. Esse daqui, ela é verdadeira. A zona de livre comércio é um tipo de bloco mais restrito, estabelecendo somente a redução ou eliminação de barreiras fiscais. Por exemplo, o Acordo de Livre Comércio na América do Norte, que é o NAFTA. Então, esse daqui ele é mais restrito, verdadeiro. A quarta, o mercado comum se caracteriza pela redução ou eliminação de barreiras alfandegárias, além de possibilitar a livre circulação de pessoas e capitais. Não é utilizada a moeda única entre os países integrantes. Isso daqui é verdadeiro, E a última, a União Econômica e Monetária se limita à redução de barreiras fiscais, não permitindo a livre circulação de capitais. Não, gente, aqui é uma união econômica, é uma coisa só, Basicamente vira quase que um único super país, digamos assim, do ponto de vista comercial, porque a fusão ela é muito intensa, muito forte. Então essa daqui é falsa. Agora vamos responder à quarta questão. A globalização se consolidou com a abertura comercial e a livre circulação de capitais e serviços mundiais. As disputas no âmbito do mercado global favoreceram a formação de blocos econômicos. Sobre os blocos econômicos, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. O poder econômico mundial se encontra dividido em vários polos. Os principais são os Estados Unidos, Japão e Venezuela. Venezuela? Não, gente? Letra B. O Mercosul foi oficialmente estabelecido em março de 1991. É formado pelos países Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina.
futuramente estuda-se a entrada de novos membros, como Chile, Bolívia e Nova Guiné. Gente, Nova Guiné está onde? Continente africano. Como que isso vai entrar no Mercado Comum do Sul, Mercosul? Não tem nada a ver. Letra C. O objetivo principal do Mercosul é eliminar as barreiras comerciais entre os países, aumentando o comércio. Outro objetivo é estabelecer tarifa zero e no futuro próximo uma moeda única. Olha, esse daqui é bem possível, né? Então, vamos ver se pode ser a letra D também. A PEC possui políticas trabalhistas de defesa de combate ao crime de migração em comum. A moeda comum é o euro. Não tem nada a ver. Então, aqui a alternativa correta é a letra C para número 4. Vamos agora responder a número 5. Após a Segunda Guerra Mundial, além de se formarem os grandes blocos, diversos países se reuniram em organizações geopolíticas e econômicas, constituindo blocos econômicos e regionais de diversos tipos. Considerando a integração econômica que ocorre no interior dos blocos regionais, relacione as colunas. Então, tem dois lados aqui. Número 1, mercado comum. Número 2, zona de livre comércio. Número 3, união aduaneira. Então, vamos lá em cima. Circulação de bens com taxa alfandegária reduzida ou eliminadas. Então, aqui parece que tem uma certa liberdade. Então, é livre comércio. Então, ficou número 2 lá. Depois, a de baixo. Padronização de tarifas para diversos itens relacionados ao comércio com países que não pertencem ao bloco. Ou seja, eles negociam também, né, com outros que não estão dentro do bloco. É a união aduaneira, número 3. E por fim, né, o mercado comum, que vai se ligar à livre circulação comercial e financeira de pessoas, bens e serviços. Ou seja, comum você lembra quase que de uma coisa única, tá? Então, assim eu finalizo aqui a semana 2. Agora, dando sequência aos nossos estudos, a semana 3. Nós vamos ver as potências mundiais e o comércio internacional, as grandes potências globais. Quanto mais um país apresenta capacidade de produção e distribuição de bens materiais, maior se torna sua força econômica. As maiores economias globais são as principais potências econômicas do planeta. E você provavelmente tem alguns produtos na sua casa que vieram desses países. Com esses números, você poderá entender melhor onde a economia do seu país poderá chegar. Aqui tem um gráfico que mostra as maiores economias do mundo, isso de acordo com o PIB, né, o Produto Interno Bruto, dos anos de 2013 até o ano de 2020. Então, é a soma de todas aquelas riquezas, né, eles fazem a avaliação e lançam esse cenário, né, aqui tem uma projeção. Bom, a gente vê aqui vários países, os Estados Unidos sempre, né, em primeiro, seguido pela China, como o principal. E o que a gente pode ver sobre isso, né? O Brasil, em 2013, estava em 7º lugar, se manteve em 2014, depois ele caiu, né, para 8º e se mantém, né? Bom, essa questão, né, do crescimento da economia norte-americana também foi promovido por fatores históricos, né? Ele se beneficiou durante as guerras, né, oferecendo empréstimos, ele já foi montando uma estrutura, então ele saiu de um passado colonial para um país, né, digamos, né, um país dos grupos hegemônicos, né, os que controlam o mundo. Hoje ele é considerado, né, o principal. Bom, em 2030, a simulação aponta que as 10 principais economias mundiais terão juntas um PIB de 147 trilhões de dólares. As desenvolvidas ficarão com 61,50, com cerca de 61 trilhões e as emergentes com 85. Né? Então, ali pode ter muitas mudanças nesse cenário internacional. Número 1. Como que se define a riqueza de um país? Por meio do PIB, né? Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas que são produzidas ali dentro, né? É uma análise macroeconômica. Número 2. O PIB é a sigla para o Produto Interno Bruto, que em linhas gerais é um indicador econômico bastante utilizado na macroeconomia, ramo das ciências econômicas,
que apresenta a soma de todos os bens e serviços produzidos de uma área geográfica em um determinado período, podendo ser um ano ou um trimestre. Responda. Letra A. Podemos dizer que o PIB é o total de riqueza existente no país? Por quê? Não, gente, o PIB é a produção, né, daquele determinado ano de riqueza. Às vezes, um ano ele produziu muita riqueza, mas no passado ele não produzia tanto. Isso não quer dizer que seja um país altamente rico, mas isso indica o potencial dele para o presente e para o futuro. Letra B. Como o PIB está relacionado com o crescimento econômico? Bom, se o PIB vai bem, se ele vai crescendo ano a ano e com saltos, né, de um ano para o outro, isso indica, né, que está havendo crescimento econômico. E o mesmo vale se ele retrai, como a gente viu aqui no Brasil retraindo, você vê que a soma das riquezas está diminuindo, né? Isso daí causa impactos na economia dentro de um país. Impactos que podem ser bons ou ruins, né? Se ele está crescendo, impactos bons. Se ele está reduzindo, impactos ruins. Número 3. A respeito do cálculo do PIB. Avalie as afirmativas a seguir. O PIB é calculado a partir da produção de bens e serviços? Vamos lá, gente. Então, olha aqui. O PIB é calculado a partir da produção de bens e serviços? Certo. Sobre os serviços, inclui-se o cálculo de todas as atividades que possuem alguma remuneração? Tá certo. Todos os bens produzidos por um país são contabilizados no cálculo do PIB? Certo. Apenas os bens que são comercializados são contados no cálculo do produto interno bruto? Não, peraí, gente, eu li aqui a terceira, tá errada. Não tá certo. A quarta, desculpa. Apenas os bens que são comercializados são contados no cálculo do produto interno bruto? Não. Os que são produzidos também, não só os que foram comercializados. Por isso que ela está falsa. A quinta e última, né? Tudo que é vendido em itens agrícolas, industriais e manufaturados entra na conta. Sobre os serviços, entra na conta de consertos, atendimento médico, produção de textos, entre outros. Não, essa daqui é falsa. Então aqui ficou 1, 2 e 3 estão corretas, o que corresponde à alternativa da letra B. Então 3, a resposta correta seria a letra B. Número 4. O G20 é um grupo que reúne países do G7, os mais industrializados do mundo, que é os Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá. A União Europeia e os principais emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Coreia do Sul, Indonésia, México e Turquia, esse grupo de países vem ganhando força nos fóruns internacionais de decisão e consulta. Entre os países emergentes que formam o G20 estão os chamados BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, termo criado em 2001 para se referir aos países que, letra A, apresentam características econômicas promissoras para as próximas décadas, possuem base tecnológica elevada, apresentam índices de igualdade social e econômica mais acentuados, apresentam diversidade ambiental suficiente para impulsionar a economia global. Então aqui, gente, a mais indicada é a letra A, né, que eles apresentam características econômicas promissoras para as próximas décadas, ou seja, isso indicava já o franco crescimento desses países, Brasil, Rússia, Índia e China. China foi o que despontou muito, né, ao longo desse tempo. Ela já tinha uma projeção na época e acho que essa projeção foi até maior do que eles tinham simulado. Né? O Brasil também teve durante muito tempo uma projeção boa. Nos últimos anos ele deu passou por dificuldades, mas ao que tudo indica vai voltar a crescer em breve. Né? Assim a gente espera assim que passar essa pandemia. Bom, vamos fazer aqui a questão de número 5. A ordem mundial atual pode ser destacada pela consolidação dos Estados Unidos como a grande potência militar e a presença desse país ao lado de outras lideranças, que se representam como grandes potências econômicas. Se seguirmos essa linha de raciocínio, podemos dizer que vivemos em um mundo unipolar, unimultipolar, pluripolar ou multipolar. Então aqui, gente, é um peguinha, não esqueçam disso. A letra B,
unimultipolar. Porque, embora sejam para vários, eles têm uma característica em comum, por isso que é unimultipolar, certo? Vamos agora fazer a semana 4. Bom, a China e o comércio mundial. Você deve imaginar que a China é um dos maiores exportadores do mundo. Sendo assim, a exportação chinesa é considerada uma das mais fortes mundialmente. Só em 2017, a China exportou 2,4 trilhões e impulsionou 1,5 trilhão, resultando em um saldo comercial positivo de 873 bilhões. Quando falamos em números, em 2007 a China já havia superado a Alemanha na lista dos maiores economias do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos em tamanho de PIB, ou seja, o PIB dela está crescendo muito maior do que o dos outros países, né? Porém, a exportação da China influenciaram Pequim, sua capital, a acumular maior reserva de moeda estrangeira do mundo, que soma mais de 2 trilhões. Em 2016, a China exportou e importou mercadorias no total de 3,66 trilhões pela primeira vez na história. Desbancou os americanos na liderança do comércio internacional. Nos últimos 3 anos, a China consolidou ainda mais essa liderança, aumentando suas exportações e importações e gerando sucessivos e expressivos saldos nas trocas comerciais com os demais países e os Estados Unidos em especial. Apesar da retração do comércio global, a participação da China está crescendo, o que indica aumento da competitividade do setor e aumento na capacidade de contrariar a pressão. A China superou os desafios econômicos e comerciais globais, tornando-se a única grande economia do mundo a registrar crescimento positivo no comércio exterior de bens. Então, olha o tanto que a China está forte, né? Atividades. Número 1. A China é apontada hoje como uma futura superpotência mundial. Apesar de sua abertura gradual e do aumento das desigualdades sociais, o país oferece uma série de vantagens para o capitalismo internacional. Assinale a única alternativa falsa em relação a essas vantagens. Letra A. O grande mercado consumidor real e o potencial que o país oferece. Letra B. A localização privilegiada junto às economias que mais crescem no mundo contemporâneo. A sólida infraestrutura em termos de transporte, energia e comunicações. Letra D. Mão de obra muito farta, extremamente barata em relação aos outros países da região. Então aqui a gente tem que ver a alternativa falsa. Localização privilegiada. Geograficamente falando, a China não está bem localizada. Pelo contrário, ela está muito longe, né, dos grandes centros comerciais. Ela é vizinha ali da China, da Rússia. Então são regiões mais remotas. Então, geograficamente falando, ela não está bem localizada. Vamos para o número 2. Assinale a alternativa que relaciona corretamente a tabela com as alterações verificadas na China. Exportação entre 1974, 86 e 2000 para agricultura, energia e manufatura. Então a gente vê aqui, né, que a agricultura ela foi diminuindo a exportação. A energia ela também foi diminuindo a exportação, mas a manufatura, né, ela foi aumentando gradativamente entre 74 até 2000. Então, nas últimas décadas, o país transformou-se em uma plataforma de produtos industrializados com participação do capital externo. Não foi com o capital externo. Letra B. Passou por uma abertura comercial que resultou no incremento do mercado interno em detrimento das exportações? Não, ele continua exportando, mas o que mudou foi o tipo de exportação. Letra C. Democratizou-se a ponto de garantir acesso aos bens manufaturados à população chinesa? Não fala nada sobre consumo interno. Letra D. Diminuiu a venda de produtos agrícolas em função da maciça migração do campo para as principais cidades. Então, aqui, a correta, né, nessa questão aqui é a letra D de dado. Vamos agora responder a questão 3. A China é vista como a principal economia mundial e já é percebida em grande parte do mundo como a principal economia mundial, embora, na realidade, seja a segunda, atrás dos Estados Unidos. Segundo a pesquisa de opinião publicada pela imprensa chinesa, na qual foram ouvidos por telefone mais de 26 mil pessoas de 21 países, 41% disseram que a China é o maior
é a maior potência econômica mundial, enquanto 40% acredita que são os Estados Unidos. A tendência a favor dessa imagem da China é essencialmente forte na Europa, onde 58% dos britânicos têm essa percepção. Com elevadas taxas de crescimento em seu produto interno bruto, a China confirma sua posição de destaque nos cenários políticos e econômicos mundiais. Indique dois fatores que impulsionaram esses grandes avanços da economia chinesa. Então, aqui, se a gente parar para analisar, a China se desenvolveu industrialmente, né? Então, houve uma sequência de políticas, né, internas ali do país, barateamento da mão de obra, e isso foi, né, mediante essas políticas públicas, incrementando a economia. E a China foi se projetando para o mercado internacional. Então, isso foi um efeito cascata, né? Uma coisa foi puxando a outra, e isso proporcionou, né, foram os principais fatores que impulsionaram esse grande avanço, né, da economia chinesa. Hoje ela exporta para o mundo todo, né? Quem não tem algo made in China em casa, né? Então isso é no mundo como um todo. Por isso, né, que até os britânicos têm essa impressão, né, de que a China já está maior, né, no cenário internacional, né, de projeção do que o próprio Estados Unidos. Número 4. Analise o mapa abaixo e assinale a alternativa que corresponde ao fenômeno das áreas assinaladas. Analisando aqui essas manchas vermelhas, o que vocês acham que é? Áreas de cultura de tabaco? Regiões industrializadas? Principais áreas de pecuária de corte? Ou região de maior pluviosidade? Bom, gente, a gente está falando de comércio. Então, aqui isso deve ser regiões industriais, onde que produz, né, para esse comércio. Então, aqui a resposta correta é a letra B. Número 5. Escreva-se as afirmativas V se elas forem verdadeiras ou F se elas foram falsas. Bom, a primeira aqui. Com mais de 1,38 bilhão de habitantes e mais de 144,7 habitantes por quilômetro quadrado, a República Popular da China é considerada um país populoso e pouco povoado. Ou seja, tem muita população, um país populoso, ou seja, tem muita população, mas ele é pouco povoado, né? Isso quer dizer, né, que tem muitos habitantes, mas eles se concentram em áreas específicas. Então, aqui ela é D de verdadeira, né? Perdão, gente, essa daqui, na verdade, ela é falsa, né? Com mais de... Na verdade, gente, eu falei errado aqui, né? Que ela é considerada um país populoso e pouco povoado. Gente, a China ela é muito povoada, né? O pessoal até brinca, né? Que fala que se a pessoa pular ali dentro da China, se todo mundo pular ao mesmo tempo, tirar a Terra sairia do eixo. Isso é uma brincadeira, claro, né? Mas, então, essa daqui, a alternativa dela é falsa. A segunda. Em apenas 2% do território chinês, encontramos 20% dos seus habitantes, provando o quanto é irregular a distribuição da sua população. Prova, né, gente, que é verdadeiro, né? Então, não necessariamente se distribui de forma igual dentro de um território. Tem lugares que são muito mais povoados do que outros. Terceira, com o objetivo de evitar maiores problemas de alimentação e educação, o governo se preocupa com o controle da natalidade, permitindo apenas um filho por casal. Gente, essa daqui vamos colocar que ela é verdadeira, mas parece que já está havendo agora no momento está tendo uma reformulação ali, parece que vai permitir mais de um filho, tá? Mas por enquanto ela é verdadeira. Número 4. As amoras da China são cultivadas no vale do rio Yangtze, Zhejiang, servindo de alimento para o bicho da seda, que constrói o casulo do qual se extrai o fio de seda. São características de lá, né? Curiosidades específicas da China. Essa daí também é verdadeira. A quinta e última. O trigo é cultivado ao sul da planície chinesa, enquanto o arroz é cultivado ao norte. Então, isso daqui são pesquisas que vocês precisariam fazer, né? Essa daqui, ela é falsa. Não é dessa forma que ocorre lá na China, tá? Então, essa daqui, ela é F de falso. Então, dando sequência aqui aos nossos estudos, vamos para a semana 5. Bom, nós vamos ver agora os países emergentes e o comércio internacional. Comércio brasileiro e os países emergentes.
Os países emergentes, também chamados de economias emergentes ou de países em desenvolvimento, são aqueles classificados como subdesenvolvidos e que, no entanto, apresentam um relativo desenvolvimento econômico e social em comparação com as nações mais pobres do planeta. São países que possuem níveis médios ou até meios um pouco elevados de desenvolvimento humano, bem como um certo nível de industrialização e crescimento econômico, embora seja praticamente impossível generalizar os dados e informações semelhantes para todos os países inseridos nessa classificação. Em linhas gerais, os países emergentes apresentam economias de industrialização recente, que se desenvolveram na segunda metade do século XX e no início do século XXI. É válido ressaltar que a maior parte desses processos de industrialização ocorreu pela massiva entrada de indústrias estrangeiras, advindas quase sempre de países desenvolvidos em busca de mão de obra barata e outras vantagens locacionais. O principal grupo que protagoniza atualmente os países emergentes seria o BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Embora os russos frequentemente sejam classificados como uma economia em transição para o desenvolvimento, um assunto que gera muitas controvérsias. Bom, o Brasil conseguiu mudar de forma significativa o seu comércio exterior. Fato ocorrido nas últimas décadas, até os anos 60, o país tinha produção restrita à exportação de produtos primários, tais como café, que no início do século era responsável por 70% de toda a exportação do país, e posteriormente outros produtos ganharam destaque, como cacau, algodão, fumo, açúcar, madeiras, carnes, minérios, principalmente de ferro e manganês. Hoje, a economia é mais complexa e diversificada. O Brasil possui muitos parceiros comerciais, com destaque para os seguintes mercados: toda a União Europeia, principalmente Alemanha, Itália, França, Espanha e Holanda, além dos Estados Unidos, Argentina, Japão, Paraguai, Uruguai, México, Chile, China, Taiwan, Coreia do Sul e Arábia Saudita. Bom, vamos responder agora as atividades. Número 1. É correto afirmar que as regiões destacadas em preto no mapa representam os países de... Isso daqui forma qual bloco econômico? A gente vê o Brasil, a gente vê a Rússia lá grandona, lá ao norte do mapa, a gente vê a China, Índia, e ao sul da África é África do Sul. Então, quais são os países que formam esse bloco econômico? Formam os BRICS. Então, ali na letra A, ela já entrega fácil essa questão pra gente, né? O único que fala sobre os BRICS aqui é a letra A, então a gente não precisa nem procurar muito para essa questão. Número 1, letra A. Vamos responder agora a número 2. A ideia de BRICS foi formulada pela economista-chefe Goldman Sachs, Jim O'Neill, em estudos de 2001, intitulado Build Better Global Economics. BRICS fixou-se como categoria da análise dos meios econômicos, financeiros e empresariais, acadêmicos e de comunicação. Em 2006, o conceito deu origem a um agrupamento prioritariamente dito, incorporado à política externa do Brasil: Rússia, Índia e China. Em 2011, na ocasião da terceira cúpula, a África do Sul passou a fazer parte do agrupamento que adotou a sigla BRICS. Sobre o BRICS, assinale o que for correto. Letra A. Corresponde a um bloco econômico em um processo de formação? Não, ele já existe. Não é essa. Letra B. É um agrupamento informal de cunho diplomático? Também não é essa. Né? Não é só de cunho diplomático e não é muito menos informal. Letra C. É um organismo internacional paralelo à ONU? Não é nada paralelo, né? Letra D. Representa todas as nações emergentes do planeta sob a liderança de 5 países. Correto. Vamos agora para número 3. Para facilitar o aumento da produção brasileira destinada à exportação, o governo federal criou os corredores de exportação, que podem ser assim definidos. Letra A. Sistema de conjugação de transportes, portos, silos e frigoríficos para receber, conservar e exportar produtos para o mercado externo. Acredito que seja essa. Vamos ver a B, C e D. Letra B. Conjunto de rodovias que alcançam os mais distantes e interiorizados centros de produção para conectá-los com os grandes eixos viários? Não. Letra C. Tratamento preferencial que enfatiza os principais produtos locais, como soja,
em Paranaguá e café em Santos, o minério de ferro em Vitória e outros? Não. Conjunto de normas e processos fiscais e financeiros que desburocratizam e agilizam as exportações? Não é. Esse daqui é a alternativa correta para ela, da número 3, a letra A. Vamos agora fazer a questão de número 4. Analise o gráfico para responder a questão. Participação de um grupo de mercadorias X no conjunto das exportações brasileiras em 2011 versus outros produtos e grupos. Bom, aqui a gente vê a exportação brasileira, marcado aqui pelas barrinhas, cortando, e os outros grupos pela cor cinza aí, única. O setor X do gráfico representa a participação. O setor X do gráfico representa a participação. Letra A. Dos semi-manufaturados como suco de laranja e café solúvel. Letra B. Das commodities como ferro e soja. Letra C. Dos produtos agrícolas como café e milho. Letra D. Dos manufaturados como automóveis e aviões. Então aqui a letra B é a mais indicada, que são commodities, que é o que o Brasil mais produz, que são o ferro e a soja. Hoje são os carro-chefe do mercado internacional brasileiro, que são feitos para fora, para exportação. Bom, número 5. As regiões brasileiras exercem diferentes papéis no que diz respeito à divisão interregional do trabalho, ressaltando-se que, letra A, a região norte caracteriza pela exportação de matéria-prima de origem diversa, como destaque para os minérios. Pode ser essa. Vamos ver as demais. A região sul desempenha um papel eminentemente industrial, como fornecedores de produtos do setor secundário. Não é essa. Letra C. A região sudeste, coordenando o mercado nacional, caracteriza-se por exportar unicamente produtos provenientes do setor primário? Nunca, gente? Letra D. A região norte, mesmo com seus problemas endêmicos, consegue ser fornecedora de alimentos para a força de trabalho de outras regiões? Também não é essa, não tem nada a ver. Então, a correta aqui, é a da número 5, é a letra A. Vamos agora fazer a semana 6, sexta e última semana. Rede de solidariedade e organizações de ajuda humanitária. Ajuda humanitária é um conjunto de ações que tem o objetivo de garantir a defesa de direitos humanos básicos nos grupos em que eles estão ameaçados. Desastres naturais, guerras, conflitos, crises econômicas, entre outros, constituem ameaças ao direito à vida, aos direitos fundamentais do ser humano e às liberdades individuais. O trabalho humanitário muitas vezes é desenvolvido em regiões distantes e inseguras, marcadas por catástrofes naturais ou conflitos armados. O objetivo é apoiar a população local, oferecendo assistência social, psicológica, serviços médicos acompanhados e outras ações emergenciais. Instituições como a Cruz Vermelha e os Médicos Sem Fronteiras são importantes atores internacionais que se dedicam em levar a ajuda humanitária para diferentes grupos no mundo. Apesar da dedicação dos esforços de milhares de pessoas ao redor do mundo, através de diversas organizações e institutos, o trabalho humanitário ainda encontra muitas barreiras. Uma dessas barreiras é a dificuldade de acesso aos locais de tragédias, seja por impedimentos políticos ou pelo bloqueio de rodovias devido às catástrofes naturais. Esses obstáculos, além de retardar a chegada de médicos e voluntários, também limitam o acesso à população a medicamentos, comida e água. Vamos agora responder as questões. Número 1. Pesquise e cite 5 principais organizações de ajuda humanitária na atualidade. Eu anotei ela aqui, gente. São as organizações das nações, a Organização das Nações Unidas, a primeira, seguida pela UNICEF, seguida pelo AMI, seguido pela Pastoral da Criança e seguido pelo Médicos Sem Fronteiras, que vocês muito têm ouvido falar recentemente. Esse AMI aqui é interessante a gente frisar a respeito do AMI,
né, que é a Assistência Médica Internacional. É uma organização não governamental portuguesa. Ela foi fundada nos anos 80. Né? Então, ela busca, né, essa ajuda médica. Então, ela é semelhante, né, ao Médicos Sem Fronteiras. Bom, dando sequência aí ao nosso PET, número 2. Quais são as organizações do terceiro setor da sociedade? Então, respondendo aí a número 2, quais são as organizações do terceiro setor da sociedade? Então, o terceiro setor, é importante a gente lembrar sempre disso, são aquele setor ligado às questões não governamentais. Então, não é o governo que institui aquilo, tá? Aí entra a questão muito da filantropia, né? Que ajuda, né, que pessoas, né, criam instituições para ajudar a determinada causa. Isso não tem respaldo do governo. Então, o governo não está atuando diretamente, mas aquilo tem um impacto a nível regional, nacional, até mesmo global, certo? Então, são das organizações não governamentais. Bom, agora vamos para a questão de número 3. A Unicef, Fundo da Organização das Nações Unidas, ONU para a Infância, trabalha em 158 países e dedica-se à promoção dos direitos das crianças e dos jovens, procurando dar resposta às suas necessidades básicas e contribuir para o seu pleno desenvolvimento. Agora responda, quando que surgiu, né, a Unicef? A Unicef, gente, ela surgiu lá nos anos de 1946, ou seja, no período pós-Segunda Guerra Mundial, já é bastante antiga. E ela trabalha especialmente com crianças e adolescentes. Então, isso leva pelo menos os direitos básicos a essas crianças. Onde tem a atuação da Unicef, ela atua, né, na proteção das crianças e dos adolescentes. Essa é a área de atuação dela. Bom, então, número 4. Essa daqui é a quarta e última questão do PET. Pesquise as áreas de atuação das organizações de ajuda humanitária representadas nas imagens a seguir. Médicos Sem Fronteiras. Né? Então, o que é o Médicos Sem Fronteiras? É aquele que leva ajuda humanitária, né? Regiões que não têm médicos. Então, os médicos se voluntariam ali a doações, né, para deslocamento desses médicos até o local. Eles vão, trabalham ali um determinado período de tempo, principalmente ali na África, ajudando naquelas regiões que têm doenças específicas, problemas, que eles possam estar atuando, certo? É uma atitude muito bonita, inclusive. E tem o Save the Children, né? Como o próprio nome já diz, né? Tem um termo em inglês, salve as crianças, né? Atua também, né, junto às crianças, promovendo, né, ações de melhorias e de assistência a esse público. Então essa foi o nosso PET, né, de volume 3, disponibilizado pela Secretaria de Educação. Qualquer coisa é só nos procurar aqui pelos meios oficiais do Conexão Escola ou nos grupos da sala de aula. Obrigado a todos.